Olá, aqui é o Joe, e hoje vamos para a terceira e última parte do arco de Tóquio. Reminiscências do Sekihoutai. Sanosuke vai comprar gravuras de um artista chamado Tsunan Tsukioka para Tai e Tsubame, do Akabeko. Lá, ele se depara com uma gravura do seu antigo capitão, Souzou Sagara, ele mesmo criança, e um outro garoto. Ele descobre a localização do artista e vai até lá para falar com ele. Descobrimos que o artista na verdade se chama Katsuhiro Tsukioka, que serviu no Sekihoutai junto de Sanosuke e que agora trabalha como um artista vendendo gravuras. Sanosuke e Katsuhiro conversam e logo o amigo de Sanosuke revela que durante os 10 anos da Era Meiji, ele passou produzindo granadas para derrubar o governo e trazer a nova era que o Sekihoutai pregava. 俺はこの10年楽しいことなんか一度たりとなかった。相良隊長と俺たち赤報隊に汚名を着せた連中をずっと恨んで10年過ごした。佐之助、俺とお前でもう一度赤報隊を組まないか。 Katsuhiro pede a Sanosuke que pense na proposta e lhe dê uma resposta até a noite do dia seguinte. Sanosuke volta ao dojo e diz que vai fazer uma festa para comemorar o reencontro com seu amigo. A festa acontece e todos celebram. Então, ao seu final, com todos já dormindo, Sanosuke se despede. すまねえなお前ら。分かってくれとは言わねえけどよ。俺にとって赤報隊はやっぱり特別なんだ。謙信、次にお前と会うとしたら、その時は俺は立派な重犯罪人だ。酒場島で叩き伏せてくれても一向に構わねえぜ。Sanosuke e Katsuhiro vão até o Ministério do Interior e colocam o plano em ação, utilizando os explosivos para abrir caminho e se ajudam para pular o muro do edifício. Porém, deparam-se com Kenshin lá dentro. Sanosuke revela a Katsuhiro que Kenshin é o lendário retalhador e então o artista começa a enfrentar Kenshin jogando granadas. Porém, Kenshin corta os pavios evitando as explosões. Por fim, Sanosuke nocauteia Katsuhiro e o leva de volta para casa. すまねえな、手を煩わせちまって。いや。なあ、もし俺がこのままこいつに加勢していたら、お前やっぱ俺を叩き伏せるか。ああ、生ぬるい慣れ合いはごめんでござるからな。容赦はせんよ。ありがとよ。 Katsuhiro acorda e Sanosuke está lá. Ele explica que Kenshin enterrou as granadas, mas Katsuhiro acusa Sanosuke de ser um traidor. E ambos acabam discutindo. 隊長の汚名を晴らす方法なんて他にいくつでもあっただろうが。大体な、今さら告発だなんて10年遅れてんで。どういうことだ。俺たちが10年くすぶろうと、明治政府が腐ろうと、町の連中は自分たちで新しい世の中を作ってるってことだよ。お前も見ただろうが、あの道場の娘は明治の世の中に剣術を広めようと毎日走り回ってる。弥彦の家は元侍だが、今は見捨てられたも同然の身の上だ。それでもふてくされることなく朝晩市内を振ってるぜ。女医者の恵みは汚え仕事に巻き込まれはしたが、立ち直って町の病人を診察してる。衆も銀次も今の境遇に愚痴なんてこうしたことはねえ。毎日必死で、それでも笑いながら生きてるんだ。そんないろいろあった連中が昨日は一座になって酒飲んで飯食った。それが隊長の目指した市民平等ってやつじゃねえのか。ああ、では俺のやろうとしていることは無駄だ。迷惑だよ。無駄だと。カズ、お前が切腹しても世の中は動きゃしねえよ。みんな今って時代を生きてんだ。中津、隊長も赤報隊の前は薄汚ねえことをやったって言うんだよ。そんなのを望んでやったはずはねえ。
石兵隊ってな、市民平等って名乗りそうに生きた部隊。今さら怪我すわけにはいかねえよ。綺麗だの汚いだのなんて関係ない。目的のためには手段など選ぶ必要はない。そうかい。それじゃあ俺たちは本物の偽官軍になっちまうな。みんな手に取らないんですよ、偽官軍の頭目はね。政府のやつらが汚ねえからってよ、何もこっちまで合わせることはねえ。じっくりでもゆっくりでもいいさ。あの世で隊長が笑って見てくれるやり方で俺は行かせてもらうぜ。 Após essa discussão, Katsuhiro abandona o trabalho como artista, começando a escrever um jornal a fim de expor as falhas do governo e assim conscientizar as pessoas. Essa é outra passagem que estamos falando de 3 capítulos do mangá, e que eu também gosto muito do desenvolvimento realizado aqui, mostrando como o convívio com Kenshin moldou Sanosuke. Ele no início desse arco e o Katsuhiro de agora compartilhavam o mesmo sentimento para com o governo Meiji. Enquanto Sanosuke passou os 10 anos da era Meiji brigando e procurando se tornar mais forte, Katsuhiro se afundou na mágoa e produziu granadas massivamente, com o único objetivo de derrubar o governo. No entanto, se considerarmos que Sanosuke estava extravasando a sua raiva, Katsuhiro parece ter só alimentado a sua. A discussão de Sano e Katsu, para mim, é a parte principal desses capítulos. Uma coisa que eu acho que o remake fez muito bem foi se aprofundar no embate dessas duas visões, e de como o Sanosuke atual enxerga os próprios atos, mas refletidos em Katsuhiro. Ainda assim, Sanosuke considera o Sekihotai como uma raiz sua, a ponto de entrar numa situação que ele sabe ser uma causa perdida, mas não ser capaz de abandonar um companheiro. É um capítulo essencial para o personagem do Sanosuke, e que o coloca num patamar mais alto, como lutador, como amigo, como soldado e como ser humano. Alguém realmente capaz de enxergar que a luta pela mudança nunca acabará, e que a melhor forma de lutar contra a injustiça é sendo justo. O Retorno do Lobo e Epílogo. Kenshin sonha com um antigo adversário do Shinsengumi do final do Shogunato. Ele conta um pouco a Kaoru e ao Yahiko sobre esse grupo enquanto caminham de volta para o dojo. Enquanto isso, Sanosuke recebe uma visita de um vendedor de remédios no dojo, mas ele logo se mostra um adversário. E apesar de Sano conseguir acertá-lo, o homem consegue atingi-lo com um ataque perfurante. Quando Kenshin chega no dojo, sente o cheiro de sangue e encontra Sano gravemente ferido. Megumi então passa a ficar no dojo cuidando de Sano. Kenshin começa a ter um pressentimento e descobre pela forma como o ferimento foi causado que se trata de seu antigo inimigo, Hajime Saito, ex-capitão da 3ª divisão do Shinsengumi. Na cidade, Saito se encontra com um político chamado Shibumi, que o contratou para enfrentar Kenshin. O político também revela que estava por trás de Jinei-Udo, ou Kurogaza. Descobrimos que Saito está trabalhando como policial sob um novo nome. 元新選組3番隊組長斉藤はじめ。一説には新選組最強として知られる沖田総司よりも強いとされておる男。陣下ですら倒せなかった抜刀斎だが、あの男なら気に入らねえな。妙にへこへこしやがってよ。まあそう毛嫌いするな赤松。仲良くしてやってくれ。抜刀斎の抹殺がうまくいけば要人相手の暗殺家業なんて汚れ役ともおさらばできる。面白いことにそれをなすのが昔わしを散々脅かしていた新選組の男とはな。三風呂と呼ばれ恐れられた新選組だが、明治となっては死がなき飼い犬か。No dia seguinte, conhecemos Akamatsu. Saito o manipula, dizendo não estar interessado em enfrentar Kenshin e que vai atraí-lo para um local onde Akamatsu pode lutar com ele e matá-lo. Kenshin recebe um bilhete com uma localização e vai, mas é surpreendido por Akamatsu, que luta utilizando correntes e consegue prendê-lo. No entanto,
Saito aparece no dojo como o policial Goro Fujita e diz que está procurando por Kenshin. Assim, Kaoru o permite esperar por Kenshin no dojo. Akamatsu revela que Saito está por trás de tudo e acaba sendo derrotado. Kenshin retorna ao dojo e fica face a face com seu nêmesis. 昔のお前はつかみどころのないしたたかさを持ってはいたものの、いざ戦うとなれば正々堂々真っ向勝負を挑んできた。敵の友人を傷つけ動揺を誘ったり、かませ犬をぶつけてその隙に人質を取ろうとしたりなど、姑息な小細工は一切しなかった。今のお前はもはや拙者が侍と認めた斎藤はじめではござらん。殺さずの流浪人がお前を明らかに弱くしたんだ。斎藤、お前がどう思おうが構わんが、今の拙者は自分の目に映る人を守れる流浪人としての強さがあればそれでいい。人を殺める人斬りとしての強さなどもう必要ござらん。流浪人としての強さねえ。だとしたら今のお前は流浪にすら失格だよ。お前が俺の策にはまって赤松に苦戦している間、俺はずっとここにいた。つまり殺そうと思えばいつでもやれたというわけだ。今回だけに限ったことじゃない。お前はお前の言う目に映る人を敵の手中に取られてしまっている。挙句雷獣太ごときの愚物に一生ものの傷を許してしまっている。 Após a conversa, Saito desafia Kenshin a uma luta. Kaoru pressente que se Kenshin lutar contra ele, desaparecerá, mas é incapaz de impedi-lo. A luta se inicia e Saito se mostra altamente habilidoso, perfurando Kenshin no abdômen com um Gatotsu antiaéreo e derrubando-o. Saito avança novamente com seu Gatotsu, mas dessa vez Kenshin consegue apará-lo. No entanto, seu adversário ainda leva melhor jogando-o contra a parede. Kaoru e Saito percebem então que Kenshin está mudando. Saito é surpreendido pela velocidade de Kenshin, mas consegue repeli-lo com um chute. Mas então, a expressão de Kenshin muda, e Kaoru e Saito percebem que ele voltou a ser Batosai. Saito desfere outro Gatotsu, mas dessa vez Kenshin desvia e atinge Saito na nuca, jogando-o contra a parede. いくらガトツがすごかろうと、こんな短時間に4回も見せられれば返し技の一つや二つアホでも思いつくさ。立て斎藤、10年ぶりの戦いの決着がこれではあっけないだろう。いいだろう。気が変わった。もう殺す。寝ぼけるな。もう殺すのは俺の方だ。A luta entre Kenshin e Saito recomeça. Enquanto Kaoru entra em desespero buscando uma maneira de parar a luta, Sanosuke e Megumi surgem. 俺たちには止められねえよ、ジョージャサノスケ。謙信たちは今明治の東京でなく幕末の京都で戦っている。この戦いを止められるのは幕末の動乱を生き抜いた者、それも激動の京都を味わった一部の者だけで、いくら呼んでも俺たちの声はもう届かねえ。 Neste momento, temos um vislumbre de uma carruagem com um homem aparentemente importante dentro, que pergunta há quanto tempo Saito está no Dojo Kamiya, e que se apressa para chegar o mais rápido possível. Kenshin consegue quebrar a espada de Saito, mas ainda assim ele não desiste, e utiliza um cinto para arrancar a espada de Kenshin, e aproveita da surpresa do seu inimigo para desferir socos e tentar quebrar o seu pescoço, envolvendo-o com a sua jaqueta. Kenshin então bate em sua bainha, atingindo Saito no queixo e conseguindo se libertar. Kenshin e Saito concordam em decidir a luta, mas são impedidos por Kawadi, comandante-geral da polícia. やいか正気に戻れ斎藤。抜刀斎の力量を測るのがお前の任務だったはずだろう。
Após a breve pausa, surge uma das mais importantes figuras do governo Meiji, Toshimichi Okubo, que informa a Kenshin que Saito foi enviado para medir a sua força e pede que ouça o que ele tem a dizer. Kenshin finalmente percebe que está agindo como Batusai e soca o próprio rosto, retornando a ser o andarilho. Akamatsu, que estava espiando, foge para contar a Shibumi sobre a presença de Okubo. Saito diz a Kawaji que a força de Kenshin é desprezível, mas que a força de Batusai pode ser suficiente para o que eles precisam, e vai embora. Assim, Kawaji e Okubo ficam no dojo, e avisam a Kenshin que Makoto Shishio está agindo em Kyoto. Shishio Makoto 拙者が遊撃剣士の役を負い、裏から表に出た後、影の人斬りの役を引き継いだもう一人の長州派維新志士、言うなれば人斬り抜刀斎の後継者でござる。完全に影に徹したゆえ、その存在を知る者はほとんどいない。前任の拙者ですら直接面識はござらん。だがどういうことでござる？獅子王は10年前の戊辰戦争で死んだと聞いているが。そうか、獅子王は死んだのではなく、同志に外部に漏らせぬ裏の所業の実行者を秘密裏に消し、安全を図る。あの時代では珍しいことではない。獅子王誠は剣の腕も頭の回転の速さもお前と同等の実力者だったが、理解できないほどの巧妙心と支配欲を抱えた危険人物でもあった。影の人斬り役を引き受けたのも自分の実力と存在を知らしめるためだ。その獅子王がやった暗殺の中には、明治政府が根底から覆されるほどのものもある。獅子王が生きたまま新時代を迎えれば、そういった弱みにつけ込んで増長し、日本は獅子王一人の手のひらでもてあそばれることにもなりかねない。だから戊辰戦争の混乱に乗じて殺したでござるか？そう、確かに殺した。死体に油をかけて火までつけさせた。だが全身を炎に焼かれながらも獅子王誠は生きていた。そして今や反逆の党を大勢手の内に引き込み、一大兵団を形成し、京都を拠点としてこの国を二つに割る復讐戦争を起こそうと画策している。幾度となく差し向けた討伐隊はことごとく全滅。もはや頼みの綱はお前しかいない。この国の人々のため、日村、今一度京都へ行ってくれ。Okubo informa que o governo mandou diversos esquadrões para eliminar Shishio, mas que todos falharam, e pede que Kenshin vá até Kyoto e mate Shishio, dizendo que a missão seria recompensada e que antigos delitos como a produção de ópio pela Megumi seriam perdoadas, mas todos no dojo são contra esse pedido. 取引の材料に使われたケンさんの稼になるくらいなら、私は死刑台の方を選ばせてもらうわ。要するに全ててめえらの卑劣な所業が原因なんだろう。その尻拭いを謙信にさせようだ。大層虫が良すぎるんじゃねえのか。無知な若者は口を出すな。今は明治政府の存亡の危機なんだ。薄汚ねえ政府なんざいっそ滅んじまえよ。もっともそれで普通に暮らす人たちに迷惑がかかんないいただけねえけどな。明治政府の繁栄なくして人民の平和などありえんのだバカだ。それがてめえらのおごりだってんだ。ふざけたこと抜かすと逮捕するぞ。やってみろデーゴッパチ。お子様の俺にはよくわかんないけど、まかり間違えば謙信も獅子王と同様に抹殺されてたかもしれなかったことは理解できたぜ。今も昔も自分たちの都合で暗殺だの抹殺だの、おっさんたちちとおかしいぜ。大久保卿、今あなた方が人斬り抜刀斎を必要としていることは分かりました。けど謙信は今殺さずの流浪人なんです。私たちは絶対に謙信を京都へ行かせません。Okubo então pede a Kenshin que pense por uma semana e lhe dê uma resposta. O dia da resposta ficaria marcado na história do Japão, 14 de maio da Era Meiji, 1878. Akamatsu revela a Shibumi do envolvimento de Okubo com Saito e avisa que fugirá, mas então Saito aparece e o mata.
Shibumi oferece dinheiro a Saito e temos uma das falas mais memoráveis desse personagem. 犬は餌で飼える。人は金で飼える。だが、身分の狼を飼うことは何人にもできん。狼は狼。新選組は新選組。そして、人斬りは人斬り。É chegado o dia da resposta. Kenshin sai do dojo para encontrar Okubo e dar a sua resposta. Enquanto isso, Okubo está em sua carruagem quando é abordado por um dos homens de Shishio. この国の行く末なんて今から死ぬ人には無用な心配ですよ。獅子王さんからの伝言です。日村抜刀斎を死角に差し向けようとはなかなか考えたものだが、所詮は無駄な悪あがき。この国は俺がいただく。だそうです。Grupo de 6 samurais rebeldes se colocam à frente da carruagem de Okubo e ordenam que ele saia. Eles abrem a carruagem e encontram Okubo já sem vida. Eles então golpeiam o corpo de Okubo, reivindicando a morte do político. E assim, o grupo de Shishio consegue manter-se nas sombras. Kenshin se mistura à multidão e vê o corpo de Okubo sendo coberto pelos policiais. E então tem seu primeiro contato com o grupo de Shishio, um Soujiro surgindo rapidamente atrás dele e desaparecendo em seguida. あなたも獅子王さんに歯向かわない方が身のためですよ。Kenshin e Saito vão até o edifício da polícia onde encontram Kawadi e também o governador de Fukushima, Yamaoshi, o último homem a se encontrar com Okubo e que revela detalhes da sua última conversa com ele. 維新後10年を経た。何を成したかといえば、恥ずかしながら実績は少ない。だがこれからだ。国家の基礎を固めるには30年の月日が必要。これまでの10年は第一期創業の時期だった。これからの10年は発展の時期。内地を整え、国内を充実させる。これが最も重要な時期。不詳ながら私はその第2期10年を万難を排しやり遂げたい。最後の第3期主政の時期は後進に任せ、合わせて議会を開き政体を民政へ移行。そして日本はネーションステートに生まれ変わり、維新は真の完成を見る。 Saito conversa com Kenshin sobre a atual situação do país, o último dos 3 grandes nobres morto, e mesmo indiretamente, o pressiona a agir. De volta ao Dojo Kamiya já à noite, Yahiko está dormindo, Kaoru, Sanosuke e Megumi estão fora do dojo, e Sano acompanhará Megumi até o consultório. No momento em que Kaoru está sozinha, Kenshin surge e pelo seu olhar, Kaoru percebe que algo não está certo. 拙者は京都に行くでござるよ。ここに来て心休まる日々が続いて、拙者はこのまま本当に人斬りから一回の剣客になれるかと感じていた。だが斎藤との戦いで思い知らされた。拙者の心の奥底には決して変わることのない狂気の人斬りが住んでいる。でもすぐに戻るじゃない。どんなに抜刀斎に近くなっても謙信は謙信のままよ。陣営の時も斎藤の時も同じくそうだったじゃない。大丈夫？違うでござるよ。陣営の時は薫殿を助けたい一心で抜刀斎に立ち戻り、薫殿の声で元に戻ったが、斎藤の時はただただ戦うためだけに立ち戻っていた。そして薫殿の声は全く届かなかった。決定的に違うんだ。初めて会った時、拙者が人斬り抜刀斎だということを知っても、薫殿は引き止めてくれた。私は人の過去になんかこだわらない、そう言って。すごく嬉しかった。
これ以上ここにいたらことあるごとに薫殿たちを危険に巻き込み、その都度拙者は抜刀斎に立ち戻っていく。ましてや政府の者や獅子王一派、全国に大勢いるだろう人斬り抜刀斎に恨みを持つ者にとっては、拙者は抜刀斎以外の何者でもない。とどまることはもう許されない。今までありがとう。そしてさよなら。拙者は流浪にまた流れるでござる。14 de maio da Era Meiji. Neste dia, Kenshin se despediu de Kaoru e voltou a ser um andarilho, rumando em direção a Kyoto, e desapareceu, sozinho, nas trevas da noite. Shinsengumi, um grupo de espadachins apelidado de Miburu, sob o comando do Comissariado Militar de Kyoto, feudo de Aizu, a serviço do shogunato. Tinha Izami Kondo como comandante e Toshizo Hijikata como vice-comandante. Possuía 10 divisões, e no seu auge teve aproximadamente 200 membros. Lutaram incontáveis vezes contra os monarquistas de Kyoto. Hajime Saito, ex-capitão da 3ª divisão do Shinsengumi, é arco-inimigo de Kenshin desde o final do shogunato. Depois do empossamento do novo governo, ele muda seu nome para Goro Fujita e se torna um subdelegado para continuar lutando sob a sua crença do mal imediatamente eliminado. Shibumi, ex-monarquista e ex-secretário da Assembleia dos Anciãos, comanda secretamente um grupo de assassinos que visa homens importantes no governo. É uma pessoa de má índole, ávido por poder, mas no fim foi morto por Saito. Toshiyoshi Kawaji, ex-monarquista de Satsuma, em 1874, com a criação da Polícia Metropolitana do Japão, se torna o seu comandante-geral. Para quem não sabe como é seu rosto, o mangá o retrata de forma bem fiel. Toshimi Shokubo, ex-monarquista do feudo de Satsuma, ministro do interior do governo Meiji. É um dos 3 maiores homens da restauração Meiji. Amigo de longa data de Kenshin, ele pede para que este assassine Makoto Shishio, porém Okubo é assassinado por Sojiro Seta. O incidente da ladeira Kyoi. Um assassinato ocorrido em 14 de maio de 1878. Na ladeira de Kyoi, Toshimi Shokubo foi assassinado por um grupo de homens descontentes com o governo Meiji, liderados por Ichiro Shimada. Okubo desejava transformar o Japão em uma democracia, mas foi morto antes que seu sonho se tornasse realidade. Chegamos ao fim do arco de Tóquio. É um fim de arco que carrega um cliffhanger que se conecta diretamente com o arco de Kyoto, que para muitos é o melhor arco da obra, mas falaremos dele no futuro. Aqui, conhecemos o Nêmesis de Kenshin, Hajime Saito, um personagem incrível que contribui imensamente com o crescimento da obra. Saito é um ex-membro do Shinsengumi, e ainda que 10 anos tenham se passado, ele ainda impõe os ideais dos lobos de Mibu em sua espada. Ele trabalha como espião do governo e com isso chega até Shibumi. Sua personalidade carrega uma arrogância e um humor sarcástico. É um samurai extremamente focado e poderoso, continuando a retalhar sob a sua filosofia, o Akosokuzan, o mal imediatamente eliminado, utilizando da sua técnica letal, Gatotsu. Shibumi é um político que descobrimos estar por trás da contratação de Kurogaza para assassinar figuras do governo e também Kenshin. Akamatsu é um assassino contratado que utiliza correntes. Ele se mostra um adversário muito abaixo de Kenshin e Saito, sendo facilmente derrotado. Toshimi Shokubo era o político mais importante do governo Meiji retratado na obra, admitindo muitas das injustiças cometidas pelo governo para encobertar as atrocidades que poderiam arruinar com a era Meiji. No entanto, também é mostrado seu desejo de que essa nova era tornasse o Japão numa democracia. Temos a discussão entre Saito e Kenshin, que mostra a visão totalmente diferente entre 2 homens que lutaram entre si no final do shogunato, e ambos têm as suas próprias razões para suas filosofias. O que me deixa muito satisfeito aqui é que Saito não é retratado como apenas um vilão, e Kenshin não é tratado como o protagonista perfeito. Saito deixa claro que o fato de Kenshin deixar de ser um retalhador o afetou, e que por mais que ele salve as pessoas, elas sempre acabam sendo feridas ou raptadas pelos seus inimigos, principalmente Raijuta, que destruiu o futuro de Yutaro no Kenjutsu. Saito nos lembra de um fato básico: Kenshin é um ser humano, e como qualquer outro, ele pode falhar. A luta entre eles é brutal e emocionante.
Finalmente temos alguém capaz de levar Kenshin ao seu limite, algo que não tinha sido feito na obra até então. Afinal, estamos falando de um retalhador lendário. Temos a apresentação ao principal antagonista do arco de Kyoto, Makoto Shishio, e que devo segurar a minha empolgação, pois ainda não é o momento de nos aprofundarmos nele. Mas temos aqui o que para muitos é o grande vilão da obra, e um homem implacável. Mas apenas para discutirmos um pouco, temos que analisar a situação. Shishio lutou pela restauração Meiji como Kenshin, ainda que ele tenha lutado por interesse próprio, mas foi traído, queimado vivo e agora retornou para tomar o poder do país. Quem está errado e quem está certo? O governo está errado por tê-lo usado e o traído, ou o governo estava certo em tentar se livrar de alguém tão perigoso? Shishio está certo na sua busca pelo poder após ser traído, ou ele mereceu o que aconteceu consigo? Quem pode garantir que, após derrotar Shishio, o governo não se voltará contra Kenshin? Kenshin deve derrotar Shishio, mas se esse adversário é tão poderoso, quem garante que Kenshin não voltará a ser Batosai o retalhador? E neste caso, o que aconteceria a ele? Essas são algumas questões que me fizeram teorizar e esperar ansiosamente por essas respostas, e a humanidade contida nessas perguntas me fizeram amar essa obra. Afinal, por mais que Kenshin seja um homem extremamente poderoso, ele é apenas um homem. E por último, mas não menos importante, temos a despedida de Kenshin e Kaoru, que me emocionou tanto na primeira vez que acompanhei o anime em sua versão de 96. É difícil falar tanto quanto gostaria de como essa obra me ajudou a construir os meus próprios ideais e entender sobre a redenção, sem falar dela em sua completude, porém teremos chance de abordá-la no futuro. No entanto, Rurouni Kenshin me ajudou a encontrar uma visão de mundo, aprender que ninguém é inteiramente bom ou mal, e esta é uma luta diária que travamos e que, quando falhamos, só nos resta levantar e tentar compensar os nossos erros. Também abriu meu interesse por história e como ela afeta o nosso presente e futuro. Gosto demais da retratação da mudança de governos e como, mesmo Kenshin tendo ajudado a trazer essa nova era, isso não a torna livre de falhas e da corrupção. E que isso também não significa que Kenshin concorde inteiramente com esse novo governo. No entanto, também ressalta que o governo é composto por pessoas boas e também ruins. Portanto, assim como Kenshin disse a Sanosuke no início da obra, Zanza, 維新はまだ終わっておらんよ。確かに形だけの維新は10年前成立し、新時代明治となった。だが本当に幸せを必要とする人々は未だ弱者が虐げられる古い時代の中にいる。だから拙者は及ばずながらそういう人たちの力になるべくこの刀を振るっている。No entanto, não apenas Kenshin nos ensina coisas, mas cada personagem é capaz disso, ou ao menos de potencializar os ensinamentos. Kaoru nos mostra que a gentileza pode ser tudo que alguns precisam, mas que ela precisa ser cautelosa, e que a força muitas vezes não vem apenas dos músculos, mas também do nosso espírito. E a Riko demonstra que precisamos ter orgulho de nós mesmos, e que quando nos sentimos fracos e deprimidos, precisamos erguer a cabeça e buscar nos tornarmos mais fortes para defender o que nos é importante. Sanosuke apresenta como o ódio pode nos cegar e nos impedir de seguir em frente, mas que precisamos tirar essa venda para que possamos continuar lutando pelo que nos é precioso, sem nos perdermos no caminho dos sentimentos negativos. Megumi mostra como o arrependimento pode nos moldar, ao invés de nos fazermos de vítima. Precisamos aceitar que não podemos mudar os erros cometidos no passado e buscar uma forma de compensar isso. Inclusive, este tópico é muito recorrente se pensarmos bem. Bem, todos os apontamentos são dessa primeira parte da obra, lembrando que eu abordei apenas o macro dos acontecimentos. Portanto, com certeza, algumas coisas ficaram de fora. Ainda terá muito mais a discutir quando falarmos dos próximos arcos. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre o arco de Tóquio de Rurouni Kenshin. Foi uma série de vídeos que inicialmente eu havia planejado ser um único vídeo e tomou uma proporção muito maior do que eu imaginei, mas me diverti muito produzindo-a. Portanto, mesmo que leve algum tempo, espero vê-los de novo. Obrigado!